Conceição congelou ao ouvir o choro cessar. O carrinho de limpeza ainda estava a 3 metros da porta do quarto, as rodas desajustadas raspando no mármore italiano da cobertura, quando o pequeno Arthur parou de gritar. Como se reconhecesse aquele barulho antes mesmo de vê-la. Mas com a mãe, Dora Fernanda, médica pediatra renomada com consultório na Barra, era o oposto. Choro visceral, de pânico, aquele que vem do fundo do estômago e não tem explicação no manual de nenhuma faculdade de medicina. Conceição já tinha criado 4 filhos. Sabia ler choro como livro aberto. E aquilo não era birra, era aviso. Foi quando encontrou a agenda sobre a bancada de mármore. Aberta, impossível de ignorar, com um resultado de exame do bebê e uma dose anotada em caneta vermelha que ela leu 3 vezes sem conseguir respirar. Levantou os olhos para o espelho. A câmera de segurança apontava diretamente para ela, e Conceição percebeu. Alguém naquela casa precisava que ela lesse aquilo. Conceição notou no segundo dia. O pequeno Arthur parava de chorar, antes mesmo de ela entrar no quarto, como se reconhecesse o barulho específico do seu carrinho de limpeza no corredor. As rodas levemente desajustadas raspando no mármore italiano importado que cobria todo o piso daquela cobertura no Leblon. O corpo inteiro do bebê relaxava quando ela se aproximava. Os punhos cerrados abriam devagar, como flores que finalmente encontram o sol depois de dias de chuva. A respiração dele encontrava um ritmo. Deixava de ser aquela coisa ofegante e desesperada para se transformar em algo quase tranquilo, quase parecido com alívio. Conceição reconhecia aquele padrão porque tinha criado 4 filhos sozinha. Tinha embalado cada um deles nas madrugadas difíceis. Tinha aprendido a ler choro como quem lê livro aberto. E o choro de Arthur, quando ela chegava perto, mudava completamente de natureza. Com a senhora Fernanda era o oposto exato. Choro imediato, visceral. Daquele tipo que vinha do fundo do estômago e subia pela garganta como um aviso primitivo. Conceição conhecia a diferença. Tinha visto choro de birra, choro de fome, choro de dor, choro de manha. Mas o que Arthur fazia quando a mãe se aproximava era diferente. Era choro de pânico. Era choro de quem reconhece uma ameaça e não tem como fugir. O bebê se contorcia inteiro, arqueava as costas, ficava vermelho de tanto gritar. E Fernanda, a médica pediatra renomada com consultório na Barra da Tijuca e nome em 3 maternidades particulares, simplesmente entregava o filho para Conceição com um suspiro cansado e voltava para o quarto com ar de quem acabara de se livrar de um fardo pesado demais para carregar. Foi na quinta-feira que Conceição encontrou a agenda. Estava em cima da bancada de mármore do quarto do casal, entre um frasco de perfume importado e uma caixa de joias que valia mais do que tudo o que Conceição tinha juntado em 53 anos de vida. A agenda era de couro legítimo, com as iniciais de Fernanda gravadas em dourado na capa. Estava aberta, como se alguém tivesse saído com pressa e esquecido de guardá-la. Conceição não era de mexer nas coisas dos patrões. Tinha aprendido desde cedo que curiosidade era luxo que empregada doméstica não podia se dar. Mas algo naquela agenda a chamou. Talvez fosse a forma como estava posicionada, bem no centro da bancada, impossível de ignorar. Talvez fosse a intuição que vinha gritando dentro dela desde que pusera os pés naquela casa pela primeira vez. Ela olhou para os lados. A casa estava silenciosa. Fernanda tinha saído para o consultório havia meia hora. Dr. Ricardo estava no centro cirúrgico desde as 6 da manhã. Arthur dormia no berço do quarto ao lado, finalmente em paz, depois que Conceição o embalara por 20 minutos seguidos. Ela pegou a agenda com cuidado, como quem pega algo que pode explodir nas mãos. Folheou as páginas. Compromissos, horários de consulta, anotações sobre pacientes. Tudo muito organizado, muito profissional. E então, numa página dobrada no meio, marcada com um clipe de prata, Conceição encontrou um resultado de exame. O nome do bebê estava lá, completo. Arthur Henrique Tavares Monteiro.
Data de nascimento, número de registro, tudo certinho. O tipo de exame estava descrito com letra médica, aquela caligrafia apressada que só quem trabalha na área consegue decifrar completamente. Mas Conceição não precisava ser médica para entender o que estava escrito logo abaixo. Em letras maiúsculas que pareciam gritar da página: presença elevada de difenidramina no organismo. E embaixo, uma anotação feita à caneta vermelha, com letra firme e apressada ao mesmo tempo. Letra de quem estava anotando algo importante enquanto fazia outra coisa. Dose segura. 2 ml a cada 8 horas. Não ultrapassar. Risco de parada respiratória. Conceição leu uma vez. Leu 2 vezes. Leu 3 vezes sem conseguir respirar direito. Difenidramina. Ela conhecia esse nome. Tinha ouvido as comadres comentarem na fila do posto de saúde. Tinha visto reportagem no Jornal da Noite. Tinha escutado a irmã Joana, que era técnica de enfermagem, falar sobre casos que chegavam na UPA de Madureira. Era o princípio ativo de remédio para a alergia. Remédio que dava sono. Remédio que pais desesperados usavam para fazer bebê dormir a noite inteira, quando não aguentavam mais acordar, de hora em hora. Mas sempre em dose controlada, sempre com prescrição médica, sempre sob supervisão. Nunca anotado numa agenda como se fosse receita de bolo ou lista de compras do supermercado. Conceição levantou os olhos devagar e viu seu próprio reflexo no espelho grande que cobria a parede inteira do quarto. Estava pálida, com a agenda tremendo levemente nas mãos. E foi aí que ela percebeu. A câmera de segurança estava ali, no canto superior direito do espelho, com a lente preta apontada diretamente para onde ela estava. Conceição sentiu o sangue gelar. Quantas câmeras tinha naquela casa? Ela tinha reparado em algumas, claro. Na entrada, na sala, no corredor. Mas nunca tinha parado para contar. Nunca tinha parado para pensar que talvez cada movimento dela estivesse sendo gravado, arquivado, guardado em algum servidor digital que ela nem sabia onde ficava. Mas ao mesmo tempo, uma coisa não fazia sentido. Se tinha câmera ali, se alguém estava vendo tudo, por que aquela agenda estava justamente naquele lugar, aberta naquela página específica? Conceição tinha trabalhado em casas ricas o suficiente para saber que gente com dinheiro não esquece documento importante em cima da bancada. Gente com dinheiro tem cofre, tem gaveta trancada, tem cuidado. A não ser que alguém quisesse que ela visse. A não ser que alguém precisasse que ela soubesse. A não ser que alguém naquela casa estivesse pedindo socorro da única forma que conseguia. Conceição recolocou a agenda exatamente como estava, virou-se devagar e saiu do quarto. As pernas tremiam. O coração batia tão forte que ela achava que ia desmaiar ali mesmo, no meio daquele corredor de mármore polido que refletia a luz do sol como espelho. Desceu as escadas segurando firme no corrimão de vidro. Passou pela sala decorada com quadros que custavam mais do que ela ganharia em 10 anos de trabalho. Atravessou a cozinha americana com eletrodomésticos de última geração e chegou até a lavanderia nos fundos. Trancou a porta por dentro, encostou as costas na parede fria e pegou o celular com mão trêmula. Ligou para a única pessoa em quem confiava completamente, sua irmã Joana, técnica de enfermagem que trabalhava havia 12 anos na UPA de Madureira e já tinha visto de tudo naquela vida. Joana atendeu no terceiro toque, com aquela voz rouca de quem tinha acabado de sair de um plantão pesado. Conceição explicou tudo. A agenda, o exame, a anotação em caneta vermelha, o choro do bebê, a forma como Arthur reagia quando via a mãe. Falou baixo, rápido, tropeçando nas palavras, com medo de que alguém pudesse estar ouvindo mesmo através da porta trancada. Joana ficou em silêncio do outro lado da linha. 5 segundos que pareceram 5 horas. Conceição conseguia ouvir a respiração pesada da irmã. Conseguia imaginar a expressão fechada que ela devia estar fazendo. Aquela cara de quem estava processando uma informação grave demais para ser digerida de uma vez só. E então Joana falou com a voz dura, sem rodeios,
do jeito que sempre falava quando o assunto era sério. Conceição, isso é crime. Se essa mulher tá dopando o próprio filho, ela tá cometendo maus tratos. E se der errado uma vez, se ela errar a dose uma única vez, isso vira homicídio culposo. Você entende o que eu tô falando? Conceição engoliu seco. A garganta estava fechada. Mas eu não tenho certeza, Joana. Pode ser que o exame seja de outra coisa. Pode ser que eu tenha entendido errado. Eu não sou médica. Eu não entendo direito essas coisas. A voz dela saiu fraca, cheia de dúvida, porque uma parte dela queria desesperadamente estar enganada. Queria que aquilo fosse um mal-entendido gigante que ia virar história engraçada dali a alguns meses. Você leu risco de parada respiratória ou não leu? A voz de Joana cortou qualquer possibilidade de fuga. Conceição fechou os olhos. Li. Então você já sabe o suficiente. Agora a pergunta é outra, mana. Você vai fingir que não viu nada, vai guardar isso pra você e continuar limpando o chão dessa casa como se tudo tivesse normal? Ou você vai fazer alguma coisa? Conceição desligou o telefone e ficou parada ali, olhando para o teto branco da lavanderia, para a lâmpada fluorescente que zumbia baixinho, para as prateleiras cheias de produtos de limpeza importados que cheiravam a lavanda francesa e baunilha orgânica. Ela precisava daquele emprego. Precisava com uma urgência que doía no peito. Ganhava R$ 4.500 por mês, mais cesta básica, vale transporte e um quarto nos fundos com banheiro próprio, coisa que ela nunca tinha tido antes. Era o melhor salário que ela já tinha recebido em 53 anos de vida trabalhando. Perder aquilo significava voltar para a casa apertada em Cosmos, dividir quarto com a neta de 4 anos, depender de ônibus lotado às 5 da manhã, voltar a trabalhar para a patroa que tratava ela como móvel, que nem olhava na cara quando dava ordem, que descontava do salário se uma xícara quebrasse, mas ao mesmo tempo, toda vez que ela fechava os olhos, via o rostinho de Arthur. Via aqueles olhos castanhos arregalados de medo quando a mãe se aproximava. Via os bracinhos magrinhos se estendendo na direção dela como quem se agarra na última tábua no meio do naufrágio. Via o corpo pequeno relaxando no colo dela, como se finalmente tivesse encontrado Porto Seguro. E Conceição sabia, no fundo da alma, que se ela fingisse que não tinha visto nada, se ela engolisse aquilo e continuasse passando pano e lavando roupa e fingindo que estava tudo bem, ela ia virar cúmplice. Ia carregar aquilo nas costas pelo resto da vida. Ia acordar no meio da noite pensando no bebê. Ia olhar no espelho e não conseguir reconhecer a própria cara. Ela tinha criado 4 filhos sozinha. O pai tinha ido embora quando o mais novo ainda mamava. Tinha sumido no mundo e nunca mais dado sinal de vida. Conceição trabalhou de doméstica, de lavadeira, de cozinheira, de tudo que aparecesse. Passou fome para os filhos comerem. Usou roupa velha para eles terem uniforme novo. Acordou doente e foi trabalhar assim mesmo porque conta não espera. E nunca, em nenhum momento da vida mais difícil, mais desesperada, mais impossível que ela viveu, nunca passou pela cabeça dela machucar os próprios filhos. Nunca pensou em dopar eles para ter sossego. Nunca tratou eles como inconveniência. Como era possível que aquela mulher, com todo aquele dinheiro, toda aquela educação, todo aquele prestígio fosse capaz de fazer uma coisa dessas? Como era possível que uma médica pediatra, que estudou anos para aprender a cuidar de criança, estivesse usando o próprio conhecimento para dopar o próprio filho, só porque não aguentava ouvir choro? Conceição sentiu raiva subindo pelo peito, raiva misturada com desprezo, com pena, com uma indignação tão grande que ela teve vontade de subir naquele quarto e sacudir a senhora Fernanda até ela acordar para a vida. Mas raiva não resolvia nada. Raiva não salvava bebê. Raiva só atrapalhava. Conceição respirou fundo, guardou o celular no bolso do avental e voltou para o trabalho. Mas agora ela estava atenta. Agora ela estava prestando atenção em cada detalhe, em cada movimento, em cada coisa que antes passava despercebida. Na sexta-feira de manhã, ela chegou às 7 em ponto, como sempre.
A senhora Fernanda estava na cozinha, de pijama de seda cor de pérola, tomando café enquanto mexia no celular com a unha feita de vermelho escuro. Nem levantou os olhos quando Conceição passou. Só fez um gesto vago com a mão, indicando que o café estava pronto na máquina italiana que ocupava metade da bancada e tinha mais botões do que painel de avião. Arthur estava no berço do quarto, acordado, olhando para o móbile colorido pendurado no teto. Quando Conceição entrou, ele virou a cabeça na direção dela e deu um sorriso pequenininho, daqueles que derretem qualquer um, que fazem a gente esquecer de toda a canseira e querer proteger aquela criaturinha de tudo que existe de ruim no mundo. Conceição pegou o bebê no colo com cuidado, como sempre fazia. Ele se aconchegou no ombro dela como quem finalmente tinha encontrado um lugar seguro, um lugar onde podia relaxar sem medo. O corpinho mole encostou nela inteiro, a cabecinha pesou no ombro dela, e Conceição sentiu o coração apertar. Foi aí que ela viu o frasco. Estava na mesinha de cabeceira, meio escondido atrás de um abajur de cristal que projetava luzes coloridas na parede. Conceição segurou Arthur firme com um braço e pegou o frasco com a outra mão. Rótulo branco, letra miúda impressa em azul escuro. Difenidramina infantil, uso sob prescrição médica. A tampa estava levemente aberta, mal rosqueada, como se alguém tivesse usado com pressa e não tivesse se dado ao trabalho de fechar direito. Dentro, o líquido rosa claro estava pela metade, talvez um pouco menos. Conceição virou o frasco devagar, procurando mais informações. Encontrou a data de compra no verso, impressa numa etiqueta da farmácia, 3 semanas atrás. Fez as contas na cabeça. Se o frasco vinha com 60 mililitros, como estava escrito no rótulo, e agora tinha mais ou menos 30, significava que alguém tinha usado metade do conteúdo em menos de um mês. E se a dose recomendada era de 2 mililitros a cada 8 horas, como estava anotado na agenda, isso dava 6 mililitros por dia no máximo. Em 3 semanas, usando direitinho, gastariam 126 mililitros. Mas o frasco só tinha 60. O que significava que ou a dose estava sendo ultrapassada, ou o uso estava sendo muito mais frequente do que qualquer prescrição recomendaria. Ou os dois. Conceição sentiu o estômago revirar. Guardou o frasco de volta no mesmo lugar, colocou Arthur no berço com cuidado e saiu do quarto com as pernas bambas. Desceu até a garagem onde ficava o painel de controle das câmeras de segurança. Ela já tinha visto o segurança mexer naquilo algumas vezes, sabia que tinha uma tela que mostrava todos os ângulos ao mesmo tempo. Fingiu estar organizando produtos de limpeza na área de serviço ao lado, mas prestou atenção no ângulo das câmeras. A que cobria o corredor pegava a porta do quarto, pegava a entrada da sala, pegava o hall do elevador. Mas não pegava o interior do quarto. Não pegava a mesinha de cabeceira. Não pegava o berço. Quem quer que tivesse deixado aquela agenda aberta naquele lugar, sabia exatamente onde as câmeras alcançavam e onde elas não alcançavam. Sabia que Conceição poderia ver, poderia ler, poderia descobrir sem que ficasse registrado em vídeo. E isso só podia significar uma coisa. Alguém naquela casa queria que ela soubesse. Alguém estava deixando pistas de propósito. Mas quem? Doutor Ricardo? Será que ele estava tentando denunciar a própria esposa sem sujar as mãos? Será que ele não tinha coragem de ir direto às autoridades e estava usando Conceição como intermediária? Ou seria outra pessoa? Alguém que trabalhava ali e já tinha saído? Alguém que tinha medo demais para agir, mas consciência demais para ficar quieto? No sábado à tarde, Dr. Ricardo chegou mais cedo do que o normal. Vinha direto do plantão no Hospital Copa-d'Or, com cara de cansado e cheiro de café velho misturado com antisséptico hospitalar. A barba estava por fazer, os olhos estavam vermelhos, o jaleco amarrotado pendurado no braço. Conceição estava passando pano na sala quando ouviu a conversa entre ele e Fernanda na varanda. Eles não sabiam que ela estava ali. Ou sabiam e não ligavam, porque empregada doméstica era como móvel para gente daquele nível. Coisa que está ali, mas não conta como presença humana de verdade.
Você deu remédio para ele de novo? A voz de Ricardo estava tensa, carregada de uma raiva contida que ele tentava disfarçar, mas não conseguia. Conceição parou de passar pano e ficou atenta, fingindo arrumar as almofadas do sofá enquanto ouvia. Dei. Ele não parava de chorar, Ricardo. Eu tenho consulta amanhã cedinho, preciso estar descansada. Você não entende porque não é você que fica aqui o dia inteiro. A voz de Fernanda era fria, defensiva, cheia de implicância. Fernanda, a gente combinou que ia parar com isso. O pediatra do Arthur falou claramente que não era para usar remédio para dormir em bebê dessa idade, falou que era perigoso, que podia dar problema. Ricardo estava tentando manter a calma, mas a voz dele tremia de frustração. O pediatra não mora aqui. O pediatra não acorda 3 vezes por noite. O pediatra não tem que dar conta de consultório, de casa, de criança, e ainda ouvir cobrança sua como se eu fosse uma incompetente. Fernanda cuspiu as palavras com raiva. Silêncio. Um silêncio pesado, carregado de coisas não ditas, de brigas antigas, de mágoas acumuladas. Conceição prendeu a respiração, esperando. E então ouviu a voz de Ricardo de novo, mais baixa agora, quase derrotada, quase sem força. Eu só não quero que aconteça nada com o Arthur. Eu não quero perder meu filho porque a gente não conseguiu ser adulto o suficiente para aguentar um bebê chorando. Não vai acontecer nada. Eu sou médica, Ricardo. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Eu estudei 6 anos de medicina, fiz residência em pediatria, eu trato criança todo dia no consultório. Você acha que eu ia fazer alguma coisa que colocasse meu próprio filho em risco? A voz de Fernanda estava furiosa agora, cheia de indignação ofendida. Eu acho que você está exausta. Eu acho que você não está pensando direito. E eu acho que a gente precisa de ajuda antes que isso vire tragédia. Ricardo suspirou fundo. Conceição ouviu passos, ouviu a porta de vidro da varanda abrindo, ouviu Ricardo entrando na casa. Ela voltou a passar pano rapidamente, fingindo que não tinha ouvido nada. Mas tinha ouvido. Tinha ouvido tudo. E agora tinha certeza absoluta. Fernanda sabia. Ricardo sabia. E os dois estavam escolhendo o próprio conforto, a própria conveniência, o próprio sossego em vez da segurança do filho. Ricardo estava preocupado, isso era óbvio, mas não estava preocupado o suficiente para fazer alguma coisa de verdade. Estava preocupado o suficiente para reclamar, para brigar, para jogar a culpa na esposa, mas não estava preocupado o suficiente para ligar para o conselho tutelar, para procurar um advogado, para tirar o remédio dali à força. Ele era cúmplice também. Cúmplice por omissão. Cúmplice por covardia. Conceição voltou para a lavanderia, trancou a porta e pegou o celular com mão decidida. Tirou foto do frasco de remédio, certificando-se de que o rótulo ficasse legível, de que a data da farmácia aparecesse clara. Tirou foto da agenda aberta naquela página específica, focando no resultado do exame e na anotação em caneta vermelha. Tirou foto de tudo que pudesse servir como prova. Mandou tudo para Joana pelo WhatsApp, junto com uma mensagem curta. Preciso de ajuda. Não sei o que fazer. Tenho medo do que pode acontecer se eu não fizer nada, mas tenho medo do que pode acontecer comigo se eu fizer. Joana respondeu em menos de 2 minutos. Vou acionar o conselho tutelar. Me manda o endereço completo, o nome completo dos pais, tudo que você souber. E Conceição, sai dessa casa hoje. Pega suas coisas e sai. Isso vai virar um inferno quando eles descobrirem que você denunciou. Conceição olhou para a mensagem e sentiu o medo apertar o peito. Sair significava perder o emprego. Significava ficar sem salário. Significava voltar para a estaca zero, para a vida apertada, para a luta de todo dia sem saber se ia ter dinheiro no fim do mês. Mas ficar significava o quê? Significava ser cúmplice. Significava ver Arthur todo dia e saber que ela podia ter salvado ele, mas escolheu não salvar porque tinha medo de perder emprego. Significava olhar no espelho e ver uma covarde olhando de volta.
Conceição digitou a resposta devagar, com dedos trêmulos. Não vou sair. Se eu sair agora, Arthur fica sozinho com ela. E eu não vou permitir isso. Manda o endereço pro conselho tutelar e fala para eles virem o mais rápido possível. Eu aguento até eles chegarem. Joana mandou 3 emojis de coração e uma mensagem. Você é mais corajosa do que qualquer pessoa que eu conheço. Fica firme. Eu tô do seu lado. Conceição guardou o celular, lavou o rosto na pia da lavanderia e voltou para o trabalho. O resto do sábado passou em câmera lenta. Cada minuto parecia hora. Cada barulho parecia ameaça. Conceição limpou a casa inteira no automático, com a cabeça rodando em 1000 direções diferentes. E se o conselho tutelar não acreditasse nela? E se achassem que ela estava inventando história porque queria se vingar dos patrões por alguma coisa? E se Fernanda conseguisse convencer todo mundo de que estava tudo bem, de que era tudo exagero de empregada ignorante que não entendia nada de medicina? Mas toda vez que a dúvida apertava, Conceição ia até o quarto e olhava para Arthur. E aí a certeza voltava. Aquele bebê precisava de ajuda. Aquele bebê estava pedindo socorro da única forma que sabia, chorando quando via a mãe, relaxando quando via ela. E Conceição ia fazer tudo o que estivesse ao alcance dela para salvar aquela criança, custasse o que custasse. No domingo de manhã, às 9h20, a campainha da cobertura tocou. Conceição estava na cozinha, preparando a mamadeira de Arthur. Fernanda estava no quarto, ainda de roupão, mexendo no celular. Ricardo tinha saído cedo para jogar tênis no clube. Conceição sentiu o coração disparar. Sabia quem era, tinha que ser. Foi até o interfone e apertou o botão. Alô? Bom dia. Somos do Conselho Tutelar. Precisamos falar com os responsáveis pela criança que reside neste endereço. Conceição respirou fundo. Um momento. Subiu até o quarto de Fernanda e bateu na porta. Senhora Fernanda, tem gente na portaria querendo falar com a senhora. Fernanda levantou os olhos do celular com cara de irritação. Quem é? Do Conselho Tutelar. Conceição viu a cor sumir do rosto de Fernanda. A médica ficou branca feito papel. Os olhos arregalaram. A boca abriu levemente, mas nenhum som saiu. Por alguns segundos ela ficou completamente paralisada, como se o cérebro tivesse travado e não soubesse mais como processar informação. O quê? A voz dela saiu num fio. Conselho Tutelar, senhora. Disseram que precisam falar sobre a criança. Conceição manteve a voz neutra, profissional, como se estivesse apenas passando um recado qualquer. Fernanda se levantou num pulo, jogou o celular na cama e correu até o interfone. Pois não? Conceição ficou parada no corredor, ouvindo. Bom dia. Recebemos uma denúncia anônima de possível situação de risco envolvendo uma criança neste endereço. Precisamos fazer uma verificação de rotina. A senhora pode nos receber? Denúncia anônima. Conceição sentiu um arrepio percorrer a espinha. Joana tinha feito direitinho. Não tinha dado o nome dela. Tinha ligado como cidadã preocupada, passado as informações necessárias e mantido Conceição fora do radar. Pelo menos por enquanto. Fernanda hesitou. Conceição via o desespero no rosto dela, via os olhos correndo de um lado para o outro como se procurassem uma saída, uma desculpa, uma forma de recusar sem parecer suspeita. Mas não tinha como recusar. Recusar visita do Conselho Tutelar era quase uma confissão de culpa. Que tipo de denúncia? Fernanda tentou ganhar tempo. Preferimos conversar pessoalmente, senhora. Podemos subir? Mais hesitação. Fernanda olhou para trás, para o corredor, para o quarto onde Arthur dormia, para a Conceição que estava parada ali como estátua. E então ela apertou o botão. Podem subir. Correu para o quarto, trocou o roupão por uma roupa rápida, jogou água no rosto, tentou arrumar o cabelo, mas as mãos tremiam tanto que ela mal conseguia passar o pente. Conceição foi até a sala e ficou esperando. 3 minutos depois, a campainha da porta tocou. Fernanda abriu a porta respirando fundo, tentando estampar um sorriso no rosto.
tentando parecer a médica bem-sucedida e mãe dedicada que ela mostrava para o mundo. Mas Conceição via o pânico nos olhos dela. Via o suor frio na testa. Via a forma como os dedos apertavam a maçaneta com força demais. 2 assistentes sociais entraram. Uma mulher de uns 40 anos com cara de quem já tinha visto tudo nessa vida. E uma mais nova, com um bloco de anotações na mão e expressão séria. Junto com elas, um homem de uns 50 anos se apresentou como conselheiro tutelar da região. Bom dia, senhora Fernanda. Sou Carla, assistente social. Esta é a Juliana, estagiária de serviço social, e este é o senhor Osvaldo, conselheiro tutelar. Recebemos uma denúncia anônima relatando que há uma criança de 8 meses neste endereço que pode estar em situação de risco. Precisamos verificar as condições da criança e conversar com os responsáveis. Carla falava com voz calma, mas firme, com a autoridade de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Fernanda ficou pálida. Denúncia? Que tipo de denúncia? Isso é absurdo. Meu filho está perfeitamente bem. Eu sou médica pediatra. Trabalho com crianças todo dia. Vocês acham que eu não saberia cuidar do meu próprio filho? A voz dela saía um pouco aguda demais, um pouco desesperada demais. Podemos entrar, por favor? Carla não respondeu à pergunta. Só repetiu o pedido com educação inabalável. Fernanda hesitou mais uma vez. Olhou para o corredor, olhou para Conceição e finalmente abriu a porta completamente. Claro, entrem, mas eu quero que saibam que isso é um tremendo mal-entendido. As assistentes entraram, olhando ao redor com atenção treinada. Conceição sabia o que elas estavam fazendo. Estavam verificando as condições da casa, procurando sinais de negligência, de violência, de qualquer coisa que indicasse que uma criança não estava sendo cuidada adequadamente. Mas a casa era impecável, limpa, organizada, cheia de móveis caros e decoração de revista. Nada ali denunciava problema nenhum. Pelo contrário, tudo ali gritava sucesso, estabilidade, família perfeita. Podemos ver a criança? Carla foi direto ao ponto. Claro, ele está no quarto, dormindo. Fernanda guiou o grupo até o quarto de Arthur. Conceição seguiu atrás, em silêncio, com o coração batendo tão forte que ela achava que todo mundo podia ouvir. Arthur estava no berço, dormindo de barriga para cima, com o bracinho esticado para o lado e a boquinha entreaberta. A imagem da inocência, a imagem da paz. Carla se aproximou devagar, observando o bebê com atenção. Checou a respiração, observou a cor da pele, verificou se havia qualquer marca, qualquer sinal de maus tratos físicos. Arthur continuou dormindo, alheio a tudo. A senhora administra algum medicamento regularmente para a criança? Carla fez a pergunta sem tirar os olhos de Arthur. Conceição sentiu o ar ficar pesado. Fernanda engoliu seco. Conceição via a garganta dela subindo e descendo. Via a forma como ela apertava as próprias mãos, entrelaçando os dedos com força. Só vitaminas, e eventualmente, quando ele tem algum desconforto, algum remedinho básico. Mas tudo com prescrição, tudo dentro do recomendado. Nenhum anti-histamínico, nenhum remédio para sono. Carla finalmente olhou para Fernanda. O silêncio que se seguiu foi longo demais, pesado demais. Fernanda abriu a boca, fechou, abriu de novo. Procurava palavras, procurava uma resposta que não a incriminasse, mas também não fosse mentira descarada. Mas não encontrava, e quanto mais tempo passava sem resposta, mais culpada ela parecia. Carla olhou para Conceição pela primeira vez desde que tinha entrado no quarto. A senhora trabalha aqui, não é? Conceição assentiu com a garganta seca. Há quanto tempo? 2 semanas. E qual é a sua função? Empregada doméstica. Eu cuido da limpeza da casa e ajudo com o bebê quando a senhora Fernanda precisa. Conceição manteve a voz firme, embora por dentro estivesse tremendo inteira. A senhora já presenciou alguma situação que considerou inadequada? Alguma coisa que chamou sua atenção, que a deixou preocupada com o bem-estar da criança?
A pergunta pairou no ar como bomba prestes a explodir. Conceição sentiu todos os olhos sobre ela. Sentiu o olhar desesperado de Fernanda, implorando silêncio, implorando lealdade, implorando que ela não dissesse nada. Sentiu o olhar atento de Carla, esperando a verdade. Sentiu o olhar curioso da estagiária, com a caneta pairando sobre o bloco de anotações. Conceição respirou fundo. Olhou para Fernanda. Olhou para Arthur dormindo no berço, tão pequeno, tão frágil, tão completamente à mercê dos adultos ao redor dele. Olhou para as próprias mãos calejadas de tanto trabalho, marcadas de tanto esforço, e disse com voz firme e clara: "Sim, eu presenciei." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Fernanda deu um passo para trás como se tivesse levado um tapa na cara. A cor que tinha voltado ao rosto dela sumiu de novo. Os olhos arregalaram em choque, em traição, em raiva. Conceição não olhou para ela. Manteve os olhos fixos em Carla e continuou falando. "Eu percebi que o bebê chora muito quando a mãe se aproxima dele. Não é choro normal, é choro de medo. E eu encontrei uma agenda com o resultado de exame mostrando que o bebê tem difenidramina no sangue. Tem também um frasco de remédio na mesinha de cabeceira ali, meio escondido atrás do abajur." Carla seguiu o olhar de Conceição. Foi até a mesinha de cabeceira e pegou o frasco. Leu o rótulo em voz alta. "Difenidramina infantil. Uso sob prescrição médica." Olhou para Fernanda. "A senhora tem prescrição para este medicamento?" Fernanda estava congelada. Não respondia. Não se mexia. Parecia uma estátua de sal. "Senhora Fernanda, eu perguntei se a senhora tem prescrição médica para administrar este medicamento na criança." Eu sou médica. Eu não preciso de prescrição de outro médico para medicar meu próprio filho." A voz de Fernanda saiu fraca, defensiva. "Na verdade, senhora, precisa sim." Osvaldo, o conselheiro tutelar, falou pela primeira vez. "Médicos não podem prescrever medicação controlada para familiares diretos. É contra o Código de Ética Médica. E difenidramina, quando usada de forma inadequada em bebês, é considerada substância de risco." Carla colocou o frasco dentro de um saco plástico transparente que tirou da bolsa. "Isso vai para a perícia. A gente vai precisar de um novo exame no bebê também, para verificar se há presença de substância no organismo dele neste momento." Fernanda começou a chorar. Não era choro de arrependimento. Era choro de desespero, de quem viu a vida desmoronar em questão de segundos e não sabia como consertar. "Eu não fiz nada de errado. Eu só queria que ele dormisse. Eu estava exausta. Eu não estava aguentando mais acordar toda hora, ouvir choro o tempo todo. Eu sou médica. Eu trabalho o dia inteiro. Eu tenho responsabilidades. Eu precisava dormir. Eu precisava de paz. A senhora é médica, senhora Fernanda. A senhora estudou anos para aprender a cuidar de crianças. A senhora sabe perfeitamente que dopar uma criança de 8 meses com antihistamínico para ela dormir não é só inadequado, é perigoso, é crime." Carla falava com voz dura, sem compaixão. Conceição via que ela já tinha visto casos assim antes. Já tinha visto mães que colocavam o próprio conforto acima da segurança dos filhos. E não tinha pena nenhuma. "Eu não dopei. Eu só dei a dose recomendada." Fernanda tentou se defender, mas a voz saía cada vez mais fraca. "Dose recomendada por quem? Qual médico prescreveu isso? Me mostre a receita." Silêncio. Porque não havia receita. Não havia prescrição. Não havia nada além da decisão egoísta de uma mãe que não queria ser incomodada pelo próprio filho. Carla olhou para Juliana. "Anota tudo. Frasco de difenidramina encontrado no quarto do bebê, sem prescrição médica. Resultado de exame anterior, indicando presença da substância no sangue da criança. Relato da funcionária sobre comportamento atípico do bebê. Confissão parcial da mãe sobre administração do medicamento." Fernanda se jogou no sofá da sala e enterrou o rosto nas mãos. Chorava compulsivamente agora, com o corpo todo tremendo. Conceição sentiu uma pontada de pena.
Por um segundo, só por um segundo, ela quase sentiu vontade de consolar a mulher. Mas aí ela olhou para Arthur, ainda dormindo tranquilo no berço, sem saber que a vida dele tinha acabado de mudar completamente, e apenas sumiu. Fernanda tinha feito escolhas. Tinha escolhido o próprio conforto em vez da segurança do filho. Tinha escolhido dopar um bebê em vez de pedir ajuda. Tinha escolhido ser criminosa em vez de ser mãe. E agora ia pagar pelas escolhas. Dr. Ricardo chegou 1 hora depois, vindo direto do clube de tênis. Ainda estava de bermuda e camisa esportiva, com a raquete pendurada na mochila e cara de quem tinha acabado de ganhar um jogo difícil. A expressão dele mudou completamente quando viu as assistentes sociais na sala. Viu Fernanda chorando no sofá. Viu o saco plástico com o frasco de remédio em cima da mesa de centro. O que está acontecendo aqui? Ele parou no meio da sala, olhando de uma pessoa para outra, tentando entender. Carla se levantou e se apresentou. Explicou a situação com calma, com todos os detalhes. Denúncia anônima, verificação no local, descoberta do medicamento, confissão parcial de Fernanda. Ricardo ouviu tudo com o rosto ficando cada vez mais vermelho, as veias do pescoço saltando, os punhos se fechando. Quando Carla terminou de falar, ele se virou para Fernanda com uma expressão que Conceição nunca tinha visto antes. Era raiva misturada com decepção, com vergonha, com uma dor tão profunda que quase dava para tocar. Eu pedi para você parar com isso. Eu implorei, Fernanda. Eu disse que era perigoso. Eu disse que a gente precisava de ajuda. Mas você não escutou. Você nunca escuta. A voz dele tremia de raiva contida. Fernanda levantou o rosto molhado de lágrimas. Você não entende, Ricardo. Você não fica aqui. Você não aguenta o choro dele o dia inteiro. Você não tem que dar conta de tudo sozinha, enquanto você está no hospital se divertindo, operando o nariz de madame e ganhando fortuna. Se divertindo? Você acha que eu trabalho 14 horas por dia porque é divertido? Eu trabalho para sustentar essa casa, para pagar essa cobertura, para pagar escola, cara. Para dar tudo do bom e do melhor pro nosso filho. E você estava drogando ele, Fernanda. Você estava dopando nosso bebê como se ele fosse um problema que precisa ser silenciado. Ricardo gritava agora, sem se importar com quem estava ouvindo. Então a gente contrata alguém, a gente pede ajuda, a gente coloca babá, coloca enfermeira, coloca quem for necessário. A gente não droga o próprio filho, Fernanda. A gente não faz isso. Ele passou a mão pelo cabelo com desespero, respirando pesado. Carla interrompeu. Senhor Ricardo, o senhor tinha conhecimento dessa situação? Ricardo congelou. Percebeu tarde demais que tinha se incriminado também. Eu sabia que ela tinha dado remédio algumas vezes, mas eu pedi para ela parar. Eu disse que era errado. O senhor disse, mas não fez nada. Não denunciou. Não tirou o remédio daqui. Não procurou ajuda profissional. Não acionou nenhuma autoridade. Osvaldo falava agora com voz grave. Isso faz do senhor cúmplice, senhor Ricardo. O senhor sabia que uma criança estava sendo medicada inadequadamente e não fez nada para impedir. Isso é omissão. E omissão em casos de maus tratos infantis é crime também. Ricardo ficou branco. Sentou-se devagar no sofá, ao lado de Fernanda, mas sem encostar nela, como se ela fosse contagiosa. Cobriu o rosto com as mãos. Conceição viu os ombros dele tremendo. Não sabia se era choro ou se era simplesmente o peso da situação caindo sobre ele de uma vez. Carla pegou o celular e fez uma ligação. Alô, Dr. Henrique. Carla aqui. Preciso que você venha fazer avaliação de urgência em um bebê de 8 meses. Suspeita de administração inadequada de difenidramina. Endereço eu mando por mensagem. Precisa ser agora. Ela desligou e olhou para Fernanda e Ricardo. A criança vai ser levada para o Hospital Municipal da Barra para exames completos. Coleta de sangue, avaliação neurológica, verificação de sinais vitais. Dependendo do resultado,
A guarda de vocês pode ser suspensa temporariamente enquanto o caso é investigado. Fernanda levantou a cabeça num pulo. Vocês não podem tirar meu filho de mim. Ele é meu filho, eu sou mãe dele. A voz dela era um grito agudo, desesperado. Podemos sim, senhora. E vamos, se for necessário, para proteger a integridade física e psicológica da criança. A guarda dos pais não é absoluta. Ela existe em função do bem-estar da criança. Se os pais estão colocando a criança em risco, o Estado tem não só o direito, mas a obrigação de intervir. Carla falava com autoridade absoluta, sem titubear. Conceição viu Fernanda desmoronar completamente. A mulher se jogou no chão, ajoelhada, chorando de forma descontrolada. Ricardo continuou sentado, como se tivesse virado pedra. Meia hora depois, chegou o Dr. Henrique, pediatra que trabalhava com o conselho tutelar em casos de verificação de maus-tratos. Ele examinou Arthur com cuidado, checou reflexos, olhou nos olhos, ouviu o coração, verificou a respiração. Arthur tinha acordado com todo aquele movimento e estava chorando, assustado com o estranho mexendo nele. Conceição pediu licença e pegou o bebê no colo. Arthur se acalmou imediatamente, encostou a cabecinha no ombro dela e parou de chorar. Doutor, Henrique observou aquilo com atenção. Há quanto tempo a senhora trabalha aqui? Ele perguntou para Conceição. 2 semanas. E a criança reage assim com a senhora desde quando? Desde o primeiro dia. Dr. Henrique anotou algo no prontuário. Depois olhou para Fernanda. E como a criança reage com a mãe? Conceição hesitou. Não queria falar. Não queria ser a responsável por cravar mais um prego no caixão daquela família. Mas, doutor, Henrique esperava, e ela sabia que mentir agora não ia ajudar Arthur em nada. Ele chora muito. Toda vez que ela se aproxima, ele começa a chorar. Dr. Henrique anotou mais coisas. Depois se levantou. Vou levar a criança para o hospital agora. Preciso de exames de sangue completos e avaliação neurológica. Os senhores podem acompanhar, mas não vão poder ficar sozinhos com a criança até segunda ordem. Fernanda tentou protestar, mas Carla foi firme. Senhora, Fernanda, a senhora pode dificultar esse processo ou pode cooperar. Se dificultar, a gente vai ter que pedir mandado judicial. E aí as coisas ficam muito piores. Eu sugiro que a senhora coopere. Arthur foi levado para o Hospital Municipal da Barra naquela mesma tarde. Conceição ficou na cobertura, sozinha na sala enorme, olhando para o mar através das janelas de vidro. Sentia-se estranhamente vazia. Tinha feito o que precisava ser feito. Tinha salvado Arthur. Mas não sentia vitória nenhuma. Só sentia cansaço, uma exaustão profunda que vinha mais da alma do que do corpo. Pegou o celular e ligou para Joana. Eles levaram o bebê para o hospital. Encontraram tudo. O remédio, o exame, tudo. Conceição falava baixo, mesmo estando sozinha. Você fez a coisa certa, mana. Você salvou a vida daquela criança. Joana falava com convicção. Eu sei. Mas não tô me sentindo bem com isso, não. Tô me sentindo péssima. É porque você tem coração bom. Você não gosta de ver ninguém sofrer, nem quando a pessoa merece. Mas lembra que você não causou isso, Conceição. Foi aquela mulher que causou. Você só impediu que ficasse pior. Conceição desligou e ficou ali, sentada no sofá de couro italiano, numa casa que não era dela, esperando para ver o que ia acontecer com a própria vida, agora que tinha denunciado os patrões. Os resultados dos exames de Arthur saíram em 48 horas. Conceição recebeu a notícia por Joana, que tinha contatos no hospital e conseguiu acesso ao laudo. Presença elevada de difenidramina no organismo, compatível com uso frequente e inadequado. Nível de concentração indicando administração regular nas últimas semanas. Sinais de comprometimento leve no padrão de sono natural. Risco potencial de desenvolvimento de dependência química se o uso continuasse. O laudo foi direto, técnico devastador. Criança submetida à administração irregular de substância sedativa,
com risco potencial de comprometimento respiratório e neurológico. Recomenda-se acompanhamento médico intensivo e afastamento temporário do ambiente que propiciou a situação de risco. Fernanda foi intimada a prestar depoimento no conselho tutelar. Ricardo também. Os dois foram ouvidos separadamente, em salas diferentes, por assistentes sociais e um delegado da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que foi acionado assim que o caso ganhou proporção oficial. Fernanda tentou minimizar tudo. Disse que tinha dado remédio só algumas vezes, quando estava realmente desesperada, quando Arthur não parava de chorar de jeito nenhum. Disse que nunca tinha passado da dose recomendada, que tinha sido super cuidadosa, que era médica e sabia exatamente o que estava fazendo. Disse que o exame devia estar errado, que talvez Arthur tivesse comido alguma coisa, algum resíduo de remédio que estava por acaso na casa. Mas as evidências falavam mais alto que as justificativas. O frasco pela metade em menos de 3 semanas. A anotação na agenda sobre dose segura e risco de parada respiratória, escrita com a própria letra dela. O exame de sangue mostrando concentração alta demais para ser acidental. O relato de Conceição sobre o comportamento do bebê. Tudo batia. Tudo apontava na mesma direção. Ricardo admitiu que sabia. Disse que tinha visto Fernanda dando remédio algumas vezes, que tinha brigado com ela, que tinha pedido para parar. Disse que tinha tentado convencer ela a procurar ajuda, a colocar babá, a fazer terapia, mas admitiu também que não tinha feito nada concreto para impedir. Não tinha tirado o remédio de casa. Não tinha ligado para ninguém. Não tinha denunciado. Por que não, Sr. Ricardo? Por que o senhor não fez nada? A assistente social pressionou. Ricardo ficou em silêncio por um tempo longo. Depois respondeu com voz baixa, carregada de vergonha. Porque ela é minha esposa. Porque eu não queria destruir minha família. Porque eu achei que conseguia resolver internamente. E porque eu tinha medo do escândalo. Do que as pessoas iam falar. Do que isso ia fazer com a carreira dela, com a minha carreira. Eu pensei no que era mais conveniente pra gente. Não no que era melhor pro Arthur. E eu vou carregar isso pelo resto da vida. O Conselho Tutelar abriu processo formal de acompanhamento familiar obrigatório. Fernanda e Ricardo foram obrigados a fazer terapia de casal semanalmente por no mínimo 6 meses. Foram obrigados a fazer curso de parentalidade responsável, oferecido pela prefeitura. Foram obrigados a passar por acompanhamento psicológico individual com profissionais indicados pelo próprio conselho. E Arthur, o pequeno Arthur de 8 meses, que não entendia nada do que estava acontecendo, mas sentia tudo, foi colocado sob tutela provisória da avó paterna, Dona Helena, uma senhora de 60 e poucos anos que morava num apartamento amplo em Copacabana e tinha se oferecido para cuidar do neto assim que soube de tudo. Conceição foi chamada para depor também. Foi num dia de semana, no meio da manhã, numa sala pequena do conselho tutelar que cheirava a café velho e papel. Ela contou tudo de novo, com calma, com todos os detalhes que conseguia lembrar. A agenda que tinha encontrado aberta em cima da bancada. O exame com o resultado assustador. O frasco de remédio meio escondido atrás do abajur. A conversa que tinha ouvido entre Fernanda e Ricardo na varanda. A forma como Arthur chorava quando via a mãe e relaxava quando via ela. Tudo. A assistente social que conduzia o depoimento ouvia com atenção, fazendo anotações, parando de vez em quando para fazer perguntas específicas. No final, quando Conceição já tinha contado tudo e achava que ia ser dispensada, a assistente social a olhou nos olhos e disse: Conceição, eu quero que você saiba uma coisa. O que você fez foi muito corajoso. Muita gente na sua posição ia olhar para o lado, ia fingir que não viu nada porque tem medo de perder emprego, de se complicar, de se envolver em confusão. Mas você não fez isso. Você colocou a vida dessa criança acima da sua segurança. E por causa da sua coragem, a gente conseguiu intervir antes que acontecesse uma tragédia. Porque ia acontecer, Conceição.
Mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Uma parada respiratória, uma overdose acidental, alguma coisa. E você impediu isso. Você salvou a vida desse menino. Conceição sentiu os olhos arderem. Não chorou porque nunca foi de chorar fácil, mas sentiu a emoção apertar a garganta. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, Conceição. Você fez o que qualquer pessoa decente deveria fazer, mas que muita gente não faz. E isso faz toda a diferença. Conceição saiu do conselho tutelar com um peso a menos nos ombros. Mas quando voltou para a cobertura no Leblon naquela tarde, encontrou uma carta de demissão já pronta em cima da mesa da cozinha. Assinada por Ricardo, com data daquele mesmo dia, com aviso prévio pago e todas as verbas rescisórias calculadas. Ela já esperava. Sabia que ia perder o emprego no segundo em que decidiu denunciar. Mas mesmo esperando, doeu. Doeu pegar as próprias coisas do quartinho nos fundos onde tinha morado por apenas 3 semanas. Doeu olhar pela última vez para o quarto de Arthur, vazio agora, sem o bebê que tinha se agarrado a ela como tábua de salvação. Doeu saber que tinha feito a coisa certa, mas que a coisa certa tinha custado o melhor emprego que ela já tinha tido. Conceição pegou a mala, pegou a carta de demissão, pegou o envelope com o dinheiro da rescisão e saiu daquela cobertura sem olhar para trás. Mas 3 dias depois, numa quinta-feira de manhã, o telefone dela tocou. Era um número desconhecido. Conceição atendeu com cautela. Alô? Conceição? Aqui é Helena. Helena Tavares, mãe do Ricardo, avó do Arthur. A voz era firme, mas gentil, de uma mulher que tinha vivido muito e visto muito, e não se assustava fácil com nada. Sim, dona Helena. Pois não? Eu gostaria de conversar com você, pessoalmente, se possível. Pode vir aqui em casa amanhã de manhã? Conceição foi. Pegou 2 ônibus e um metrô para chegar em Copacabana. Encontrou o edifício antigo, mas bem cuidado, onde dona Helena morava. Subiu no elevador com o coração acelerado, sem saber o que esperar. Dona Helena abriu a porta com o Arthur no colo. O bebê estava maior, mais gordinho, com uma cor melhor na pele. E quando viu Conceição, ele esticou os bracinhos e deu um gritinho de alegria. Conceição sentiu o coração derreter. Pegou o bebê no colo e ele se aconchegou nela como se nunca tivessem ficado separados. Entre, por favor. Dona Helena conduziu Conceição para dentro do apartamento. Era um lugar completamente diferente da cobertura do Leblon. Não tinha mármore italiano, nem janelas do chão ao teto com vista para o mar. Mas tinha algo que a cobertura nunca teve. Tinha calor humano. Tinha foto de família na parede. Tinha sofá gasto, mas confortável. Tinha cheiro de comida caseira vindo da cozinha. Tinha vida de verdade, não só decoração de revista. Elas se sentaram na sala. Arthur continuou no colo de Conceição, brincando com o colar dela, completamente tranquilo. Conceição, eu sei o que você fez pelo meu neto. Dona Helena foi direto ao ponto. Eu sei que você denunciou a situação, que você perdeu seu emprego por causa disso, que você colocou em risco sua própria estabilidade para proteger uma criança que você mal conhecia. E eu sei também que se não fosse você, a gente poderia ter perdido o Arthur. Porque meu filho é covarde, Conceição. Ele sabia o que estava acontecendo e não teve coragem de fazer nada. E aquela mulher que ele casou... Bom, melhor eu não falar o que eu penso dela. Conceição não disse nada. Só esperou para ver aonde aquilo ia dar. Eu quero te oferecer um emprego. Cuidar do Arthur aqui, na minha casa. Não é só faxina, não. É ser babá dele, cuidadora, a pessoa de confiança que vai ficar com ele enquanto esse processo todo se resolve. Salário de R$6.000 por mês, mais vale transporte, cesta básica, plano de saúde. E tem um quarto aqui nos fundos que você pode usar, se quiser. Não é grande, mas é confortável. Você aceita? Conceição ficou sem palavras por alguns segundos. R$6.000. Mais do que ela tinha ganhado na cobertura. Mais do que ela tinha ganhado em qualquer lugar na vida inteira. E não era só o dinheiro.
Era a chance de continuar cuidando de Arthur, de garantir que ele estivesse bem, de ver ele crescer longe de quem tinha tentado calá-lo com química. Eu aceito, Dona Helena. Aceito com muito gosto. Conceição sentiu lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Dona Helena sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. Então, bem-vinda à família, Conceição, oficialmente dessa vez. Nos meses seguintes, Conceição viu Arthur se transformar completamente. O bebê assustado que chorava por tudo virou uma criança sorridente, ativa, curiosa. Engatinhava pela casa de Dona Helena como se o mundo inteiro tivesse sido feito especialmente para ele explorar. Aprendeu a bater palma, aprendeu a dar tchau, aprendeu a fazer gracinha para arrancar risada de todo mundo. E toda vez que via Conceição, não importava se ela tinha saído por 5 minutos ou por 5 horas, ele esticava os bracinhos e gritava: "Cê! Cê!" Era o jeito dele de falar Conceição, a primeira tentativa de palavra que ele conseguiu articular. E aquilo derretia o coração dela toda vez. Fernanda recuperou a guarda provisória de Arthur depois de 4 meses de terapia intensiva, acompanhamento psicológico, curso de parentalidade e avaliações constantes do conselho tutelar. Mas era uma guarda vigiada, condicionada. Arthur só ia para a casa dela aos finais de semana, de sábado de manhã, até domingo à tarde. E mesmo assim, sob supervisão de uma assistente social que aparecia sem avisar para verificar se estava tudo bem. E mesmo assim, Arthur chorava. Não mais aquele choro de pânico visceral do começo, mas chorava. Chorava ao sair da casa de Dona Helena. Chorava na hora de ir embora. Chorava quando via a mãe vindo buscá-lo. Conceição via a frustração no rosto de Fernanda toda vez que ela chegava para buscar o filho e era recebida com choro. Via a mágoa, a raiva mal disfarçada, a humilhação de ter que pedir licença para levar o próprio filho para casa. Via também a forma como Fernanda olhava para ela, para Conceição, com aquele misto de vergonha e ódio, como se Conceição fosse responsável por toda aquela situação, como se Conceição tivesse destruído a família dela por pura maldade. Mas Conceição não se abalava, porque sabia a verdade. Sabia que não tinha destruído nada. Tinha apenas impedido que a destruição fosse total e irreversível. Ricardo se separou de Fernanda 8 meses depois da denúncia. Pediu o divórcio de forma civilizada, sem escândalo, sem guerra judicial. Só disse que não conseguia mais olhar para ela do mesmo jeito, que tinha perdido a confiança, que não conseguia esquecer o que ela tinha feito. Pediu a guarda compartilhada de Arthur. Foi concedida. Arthur passou a dividir o tempo entre a casa de Dona Helena durante a semana, a casa de Ricardo em fins de semana alternados e visitas supervisionadas à casa de Fernanda uma vez por mês. Era uma configuração complicada, burocrática, cheia de regras e horários, mas funcionava. E Arthur estava bem, estava seguro. Fernanda perdeu o consultório, não porque foi processada criminalmente. Tecnicamente, ela não foi. O Ministério Público optou por não abrir processo penal dado que ela concordou em cumprir todas as determinações do Conselho Tutelar, passou por todo o acompanhamento psicológico e não houve reincidência. Foi considerado um caso de negligência grave com medida socioeducativa, não criminal. Mas a história vazou mesmo assim, porque histórias assim sempre vazam. Começou com um comentário na sala de espera do próprio prédio onde ela morava. Depois virou fofoca no grupo de WhatsApp das mães da região. Depois alguém contou para alguém que contou para alguém. E quando Fernanda percebeu, metade da zona sul do Rio sabia que ela tinha dopado o próprio filho para ele dormir. Os pacientes começaram a cancelar consultas. Primeiro devagar, com desculpas educadas. Depois em massa, sem nem dar satisfação. As mães que antes faziam fila para conseguir horário com a pediatra renomada, de repente não queriam mais nem saber. Porque nenhum pai, nenhuma mãe, quer deixar o filho nas mãos de uma médica que foi capaz de fazer aquilo com a própria criança.
A confiança, uma vez quebrada, não se recupera. Não nesse nível. Não nesse tipo de situação. Fernanda tentou segurar o consultório por mais alguns meses, tentou fazer promoção, tentou baixar preço. Mas não adiantou. Fechou o espaço, vendeu o equipamento, vendeu a cobertura no Leblon, que virou símbolo de tudo que tinha dado errado. Mudou-se para Niterói, para um apartamento menor, mais discreto, longe dos olhares julgadores da Zona Sul. Sumiu das redes sociais, deletou Instagram, deletou Facebook, sumiu da vida pública completamente. Conceição continuou trabalhando com Dona Helena. Viraram mais do que patroa e empregada. Viraram parceiras na criação de Arthur. Dividiam decisões, dividiam preocupações, dividiam alegrias. Dona Helena tratava Conceição com respeito genuíno, pedia a opinião dela sobre tudo que envolvia o neto, valorizava a experiência dela como mãe e como cuidadora. E Conceição, pela primeira vez na vida, se sentia vista como ser humano completo, não só como mão de obra. Trabalhava com dignidade, ganhava bem, tinha folga garantida, tinha direitos respeitados. E toda a noite, sem falta, antes de colocar Arthur para dormir, Conceição cantava a mesma canção de ninar que tinha cantado para os próprios filhos quando eles eram pequenos. Dorme, dorme, meu menino, que a Conceição tá aqui. Ninguém vai te machucar enquanto eu tiver por ti. Arthur dormia tranquilo, sem remédio, sem medo, sem sobressalto, só com o som da voz rouca e afinada de quem realmente se importava, de quem tinha arriscado tudo para protegê-lo, de quem tinha escolhido fazer o certo mesmo quando o certo era a opção mais difícil. E Conceição, toda noite depois de ver o bebê dormindo em paz, ia para o próprio quarto e agradecia. Agradecia por ter tido coragem. Agradecia por ter escutado a consciência em vez do medo. Agradecia por ter salvado uma vida que valia infinitamente mais do que qualquer emprego, qualquer salário, qualquer segurança material. Porque salvar uma vida, às vezes, custa tudo o que a gente tem. Mas vale cada centavo perdido, cada noite de insônia, cada momento de dúvida. Vale porque no fim do dia, a gente consegue olhar no espelho e reconhecer a pessoa que olha de volta. Fernanda nunca pediu desculpas. Nunca reconheceu publicamente que tinha errado. Nas poucas vezes em que Conceição a viu depois de tudo, em algumas entregas de Arthur ou em encontros inevitáveis durante visitas supervisionadas, Fernanda sempre desviava o olhar. Não conseguia encarar Conceição de frente. Tinha vergonha? Tinha raiva? Tinha ressentimento? Provavelmente um pouco de tudo. Conceição imaginava que Fernanda passava as noites tentando se convencer de que tinha sido vítima de uma empregada traidora, de que tinha sido injustiçada, de que tinha sido incompreendida, porque era mais fácil culpar Conceição do que olhar no espelho e admitir que tinha falhado da pior forma possível que uma mãe pode falhar. Mas Conceição não ligava, não precisava do perdão de Fernanda, não precisava do reconhecimento dela, não precisava de nada que viesse daquela mulher. Tinha a própria consciência limpa, e isso era suficiente. Tinha feito aquilo não para ser amada, não para ser elogiada, não para ser heroína. Tinha feito para que Arthur tivesse chance de crescer, para que ele não virasse estatística, não virasse notícia de bebê que morreu por parada respiratória, em circunstâncias suspeitas, não virasse mais uma tragédia evitável que ninguém evitou, porque era mais conveniente fingir que não estava vendo. E Arthur estava crescendo, forte, saudável, feliz. Tinha completado 1 ano e já estava tentando dar os primeiros passos, segurando nos móveis, caindo e levantando com aquela determinação linda que criança pequena tem. Ria alto, brincava sem parar, comia bem, dormia bem. Estava longe de quem tinha visto ele como inconveniente, como problema a ser silenciado. Estava perto de quem via ele como vida, como milagre, como responsabilidade sagrada. Conceição olhava para ele e pensava nas próprias escolhas. Pensava em como teria sido fácil ignorar aquela agenda, ignorar aquele frasco, ignorar o choro diferente. Pensava em quanto dinheiro ela teria agora se tivesse ficado quieta,
Quanto tempo teria economizado, quanta complicação teria evitado. Mas pensava também no que teria perdido. Teria perdido a possibilidade de olhar para Arthur e saber que fez diferença na vida dele. Teria perdido o sorriso dele toda manhã quando ela entrava no quarto. Teria perdido os bracinhos esticados na direção dela. Teria perdido a confiança de Dona Helena. Teria perdido o respeito próprio. E entre todas essas perdas possíveis, Conceição sabia qual doía mais. Não era a perda do dinheiro. Não era a perda do emprego confortável. Era a perda de si mesma. Porque se ela tivesse fingido que não viu nada, teria se tornado outra pessoa. Uma pessoa que ela não queria ser. Uma pessoa que coloca conveniência acima de coragem. Uma pessoa que olha para uma criança em perigo e vira o rosto porque é mais seguro assim. E essa pessoa, Conceição tinha certeza, seria impossível de conviver. Então, todo dia, quando acordava naquele quartinho nos fundos do apartamento de Dona Helena em Copacabana, quando ouvia o barulho de Arthur acordando no quarto ao lado, quando via o sol entrando pela janela pequena mas limpa, Conceição agradecia. Agradecia por ter sido corajosa quando foi mais fácil ser covarde. Agradecia por ter escolhido o certo quando o certo parecia impossível. Agradecia por ter salvado não apenas a vida de Arthur, mas também a própria alma. E seguia em frente dia após dia, embalando o menino, cantando canções de ninar, fazendo comida, lavando roupa, limpando o chão, fazendo tudo aquilo que sempre fez a vida inteira, mas agora com a certeza de que tinha feito diferença, de que tinha importado, de que tinha sido, para uma criança pequena que não escolheu a família onde nasceu, a diferença entre vida e tragédia. E isso, Conceição sabia profundamente, valia mais do que qualquer coisa que dinheiro pudesse comprar.